Olá, família! Que bom que estamos juntos novamente. Que Jesus abençoe as nossas boas intenções, esse nosso encontro, para que a gente possa aproveitar os temas dessa obra Educadores do Coração que temos trazido aqui para debate, para reflexão. Afinal de contas, o canal é Reflexão Espírita. E o capítulo hoje é o 18, que é um tema que me é muito familiar e muito caro. É educação sexual. E é muito importante que tenha um tema desse para que a gente discuta nesse contexto da educação da criança. Educar os corações também é pensar numa educação sexual. O capítulo, eu marquei bastante coisa aqui, né? Como vocês podem ver. Eu não vou ler, não é a proposta é a gente pegar algumas partes que o autor coloca e fazer o debate. E como eu disse que é um assunto que me é muito caro, muito familiar, é porque eu estudo esse tema há muitos anos. Praticamente toda a minha formação, eu tenho 25 anos de formação em psicologia e praticamente 20 anos em que eu estudo o tema do abuso sexual, violência sexual, sexualidade. E eu trouxe esse material aqui, como orientar nossas crianças na era da sexualidade precoce, a sexualidade... Opa, está batendo o sol. A sexualidade e a criança. Olha que desenho muito bonitinho. Essa obra aqui, ela tem um embasamento teórico tanto da psicanálise freudiana, quanto também traz a Melanie Klein e traz Piaget. Então, uma teoria do desenvolvimento de Piaget e um contraponto com a teoria psicossexual de Freud e também as contribuições de Melanie Klein. Eu não sou psicanalista, não tenho essa formação, foi uma escolha bem consciente, eu não queria estudar psicanálise por não me identificar com essa abordagem, mas eu gosto de Piaget e vocês já sabem porque eu tenho falado bastante de Montessori, mas Montessori ela não desenvolveu na sua abordagem um entendimento acerca do desenvolvimento da sexualidade na criança. Então, ela não tem esse tema específico dentro da abordagem dela, né? Mas é interessante pensar no que ela fala do desenvolvimento da criança, porque Montessori, diferentemente de Freud, quando desenvolveu toda a sua teoria, ele, como neurologista, ele tinha uma visão da patologia. Ele recebia ali as pessoas com alguma queixa, então, doença, né? Ele era médico. Montessori também, como médica, psiquiatra, mas ela optou, quando recebeu as crianças que eram consideradas incapazes de aprender, ela foi se tornando uma educadora e uma pessoa que, ao observar a criança, compreender o desenvolvimento da criança, ela optou pelo desenvolvimento que a gente vai chamar de normal, era o que ela falava naquela época, com todas as ressalvas que nós temos hoje em dia, quando discutimos o que é normal e o que não é, mas Maria Montessori, naquela época, nós estamos dizendo aí em torno de 100 anos passados, né, no início do século XX, a medicina tratava do que era normal e patológico. Então, é muito natural a gente considerar, né, o contexto e entender por que a Maria Montessori utilizava esse termo normal. Mas nós vamos
conversar aqui de uma forma bem mais ampla. Não é o objetivo, né, eu dar uma aula de sexualidade, mas despertar nos adultos que estão aqui ouvindo, participando, que têm o convívio com crianças, uma atenção, até uma preocupação, eu vou dizer preocupação, é se preocupar com certa antecedência. O que eu quero dizer, né? Ocupar, todos nós nos ocupamos com tarefas, né? Nós realizamos. Preocupar no sentido de pensar a respeito, planejar. Então, termos o cuidado de considerarmos esse grande tema da sexualidade infantil como algo que precisa ser considerado desde quando está o bebezinho na informação na barriga. A gestante, ela já pode levantar toda uma preocupação de uma educação sexual daquele bebê que vai nascer daqui. Então, a gente sabe, pela doutrina espírita, que ali tem um espírito reencarnante. E todo esse cuidado, neste momento da gestação, para ter as vibrações de amorosidade, porque a sexualidade não é falar sobre sexo. Isso é muito importante. Sexualidade é falar sobre vida. A energia que cria, que está, né, na parte do corpo humano, né, ali na região dos genitais, a energia ali que a gente fala do chakra, ou então centro de força genésico, ali é uma energia de criação. Ali o corpo vai ser criado, o bebê vai ser gestado. Então, nós estamos falando de uma energia que está ali envolta nos órgãos sexuais, mas é uma energia de vida, de criação. A criatividade está ali. Ficar numa discussão restrita apenas à questão sexual, do ato sexual, ou de falar das partes, né, dos íntimas ou dos genitais para a criança, ou como é que o bebê nasce, como é que né, existe a concepção, isso é uma parte dessa discussão, dessa conversa. Então, nessa obra do Educadores do Coração, Walter Barcelos, o Walter Barcelos, ele vai ter esse olhar mais focado na educação sexual, como discutir a relação sexual, a questão de como falar para a criança a respeito da concepção, de todo um cuidado que a gente tem que ter. Ele fala, né, a educação do espírito, claro, né, e as leis morais. Então ele traz a questão de moralizarmos as nossas relações sexuais, ou seja, as nossas relações com o sexo, tanto o ato sexual quanto a relação com uma pessoa que nós estamos nos relacionando maritalmente. Então, ele fala em vários momentos, esposa, marido, cônjuge, e a gente sabe que as formações hoje das famílias não são simplesmente a união de um homem com uma mulher. Para se gerar uma criança, a gente sabe que precisa, né, dessa combinação, né, do espermatozoide com o óvulo, mas não necessariamente de um ato sexual de um homem com uma mulher. Então, eu não vou entrar nessa discussão, né? Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é despertar a necessidade da gente entender
que a educação sexual é necessária, e não só ela é necessária para que a criança entenda como que ela foi, né, veio ao mundo, como é que nascem os bebês, para que ela tenha essa satisfação da curiosidade, que ela vá aprendendo sobre o corpo, mas que, por incrível que pareça, é pela educação sexual que nós vamos dando para a criança condições dela conhecer o seu corpo e começar a desenvolver autonomia com relação a este corpo, os cuidados com esse corpo. Então, a sexualidade diz respeito ao cuidado com esse corpo e a relação deste corpo com o mundo. Então, o cuidado que tem que ter, a gente fala da higiene, da alimentação. Por quê? São cuidados que estão ligados à vida. Então, se sexualidade está ligada à vida, então todos esses cuidados que nós vamos ter com o nosso corpo são cuidados da vida, né, da manutenção da vida, e que estão ligadas à sexualidade como um grande tema, um tema maior e complexo. Muitos pais ficam temerosos quando se fala em educação sexual nas escolas, porque acha que ali vai uma psicóloga ou vai a professora falar de sexo para as crianças. Então não é isso, tá? Isso é uma pontinha. Isso aí não, dependendo da idade da criança, né? Nós vamos falar simplesmente o que é o corpo, as partes do corpo humano, para ela entender, e quais são as noções que ela tem de como que ela nasceu, como que vem um bebê ao mundo. Esse livro que eu mostrei, que eu tenho os desenhos aqui, né? É muito bacana esse livro, porque aqui tem os desenhos, vários desenhos de como as crianças entendem como que elas vêm para o mundo, como é que elas são geradas, gestadas, né? E várias explicações que elas dão. E é muito importante porque a gente tem que considerar a idade da criança, né? Como é que ela vai compreender aqui tem outra. Como é que ela vai compreender a formação, né, do corpo, uma sementinha que vai na barriga. Então, todo o conteúdo é passado para a criança na realidade, assim, né? A gente não inventa dizendo que é cegonha que traz o bebê e tal. Essas histórias fantasiosas confundem a cabeça da criança. Então, nesse aspecto, eu trago Maria Montessori para dizer que Montessori dizia que a criança do 0 aos 3 anos tem uma mente absorvente inconsciente, então ela não tem filtro, ela absorve tudo que ela aprende, que ela vê, né? Na verdade, é assim, tudo que ela tem contato na sua convivência, ela vai assimilando, ela vai observando e ela vai colocando na sua mente, né? Então, a mente absorvente, ela vai absorvendo tudo que ela ouve, vê, sente, sem filtro. Ela não tem capacidade de separar o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. Não tem. Ela vai trazendo. Depois dos 3 aos 6, ela já vai ter esse filtro. Então, ela vai ter a mente absorvente, mas consciente. Ela começa a perceber aquilo que ela pode aprender, que é interessante, e aquilo que ela não quer, não concorda, acha estranho. Então, tem crianças que, quando pequenininhas, vem um desenho, acho que eu já falei isso, um animalzinho falando, e
e ela tem um animalzinho em casa e esse animalzinho não fala, ela fica confusa. Mas o animal ali no desenho fala, né? Só que ela é muito pequenininha para isso. Ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo ainda as coisas da vida. Então, ela precisa ter contato com aquilo que é real. Já a criança um pouquinho maior, né? Já 4 anos, 5 anos, ela começa a perceber que aquilo que ela vê na televisão, na telinha e tal, é o que se chama de desenho. Aquilo ali é uma história, uma fantasia, uma invenção. Aquilo não é realidade. Então, ela começa a separar o que é real e o que não é. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente lê um livro desse aqui, que faz as pesquisas com as crianças, né? Esse livro aqui, A Sexualidade e a Criança, nós temos crianças pequenas e até 10 anos, 11 anos de idade, que é a pesquisa é feita com essa margem, né? Com essa faixa de idade. E os pais acabam dizendo para as crianças, porque geralmente não sabem o que falar. Esse é o grande ponto. Nós adultos não recebemos a educação sexual. Não, nossos pais não explicaram para a gente, os nossos avós, quer dizer, os pais dos nossos pais, muito menos receberam educação e passaram algum tipo de informação. E isso é muito importante que a gente discuta. Por quê? Porque nós temos alguns mitos, algumas ideias equivocadas de achar que somente quando a criança pergunta alguma coisa sobre sexualidade é que a gente deve responder. Se a criança não pergunta é porque ela não tem interesse, então a gente não deve falar nada. Isso é um grande equívoco, tá? Mas era algo que se passava, né? Só fala se a criança perguntar. Se ela não perguntar, porque ela não precisa falar. Mas ela vai aprender como? Então, assim, quando a criança pergunta, porque ela já tem essas questões, e ela chega para o adulto, pergunta, e esse adulto não sabe responder, ele não consegue responder, ou então ele inventa, e nessa invenção ele conta uma mentira, porque ele não consegue explicar aquilo que a criança está perguntando, e diz que os bebês vêm da cegonha. Aqui eles até trazem a história do bebê que nasce pelo repolho. E já mostra que esse tipo de fábula, né, não tem mais tanta força assim. Então, hoje em dia a gente já não se fala mais bebê vindo dentro do repolho. Enfim, mas assim, a gente ainda tem desenho que os bebês são trazidos por cegonhas. Tem um filme sobre as cegonhas e tal, e que trabalham com a entrega de bebês, e tem um curta, uma animação, que eu vou deixar até na descrição do vídeo. É muito bonitinha, né? Você tem um criador, que na verdade ali eles vivem nas nuvens, e aí forma, né, essas nuvens que têm vida, né? Então são antropomórficas, ou seja, têm a forma de seres humanos, né? Elas criam ali o animalzinho, aí são todos, desde bebês até filhotes de animais, e ainda aqueles que nascem de ovos, porque tem o jacaré lá, enfim, todos eles são criados ali, colocados na sacolinha no lencinho, né, da cegonha, a cegonha entrega. É um filminho, um curta, muito, muito bonito, assim, fala de amizade, fala do compromisso com aquele trabalho, mas ainda a ideia
de que esses bebês são criados por um ser ali superior que está nas nuvens, está no céu, e as cegonhas entregam. Então isso não se deve mais contar para as crianças, porque isso traz mais confusão do que esclarecimento. E por que a gente deve trabalhar essas questões desde cedo, desde que o bebê nasce? Como eu falei, a gente desenvolve a autonomia dessas crianças que aprendem a falar. Olha só, eu estou falando de bebês em que a gente respeita o corpo daquele bebê. Maria Montessori fala, tem o decálogo, que são o quê? Os 10 mandamentos. Então, ela tem, numa grande síntese da abordagem da Montessori, 10 princípios que são extremamente importantes. E o primeiro fala que nós não devemos tocar na criança a menos que ela permita, né? Que ela nos dê essa autorização. Então, nós estamos falando de um consentimento. É claro que nós vamos tocar na criança sem o consentimento dela, se o corpo dela estiver em perigo, né? Nós vamos, por exemplo, tocar qualquer pessoa, está atravessando a rua, vem um carro. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai me deixou para ir na casa de uma amiga, eu tinha que atravessar o trilho, né, o trilho do trem, porque era um caminho mais rápido, era um atalho, né? E eu atravessava ali, eu estava acostumada, porque para ir para a escola a gente atravessava vários trechos de trilho, né, de trem, só que ali era, como eu falei, um atalho, não era uma passagem toda, né, sinalizada, toda preparada. Era assim, a mata foi cortada ali em torno e as pessoas faziam isso para ir para esse sítio. Essa minha amiga morava num sítio. E aí ele me deixou ali e eu fui atravessar. Quando eu tô para atravessar o trilho, eu fui puxada. Meu pai ouviu o apito do trem e eu não ouvi. Só que meu pai estava me esperando, né? Ele me deixou ali, ficou no carro e ele ficou me vendo. E, né? Porque até chegar lá no sítio da minha amiga, ele ficou ali me esperando. Bom pai esse, né? Ele ficou ali tomando conta de mim, não simplesmente me largou e foi embora. Então ele ficou tomando conta de mim. Provavelmente o que foi que aconteceu é que ele ouviu o apito do trem, percebeu que eu continuava andando, então que eu não prestei atenção, que eu não ouvi o apito, e na hora que eu fui atravessar o trilho, ele me puxou e o trem, que fazia uma curva, ele passou na minha frente. Ou seja, se eu tivesse tentado atravessar o trilho do trem, eu ia, né, sofrer um grande acidente ali. Então meu pai salvou a minha vida e ele não tinha condições de chegar e falar: Márcia, dá licença, eu vou agora tocar no seu corpo, eu posso? Você me dá um consentimento de segurar no seu braço e te puxar para que o trem não te atropele e você morra? Não dá, a gente sabe que isso não tem cabimento. Mas todas as outras condições em que a gente vai ter contato com o corpo do outro, então o bebê, nós vamos pegar o bebê, tirar a roupa dele, colocar ele numa banheira para dar banho. A gente dá um banho de linguagem nesse bebê, dá um banho de respeito nesse bebê, dizendo para ele: agora nós vamos tomar um banho bem gostoso. Você vai sentir a água quentinha na sua pele. Eu vou tirar a sua roupa, você vai sentir um pouquinho de frio quando eu tirar a sua roupa e você vai ficar peladinho. Olha que gostoso que é sentir a água em todo o seu corpo. E aqui está o seu braço, eu vou passar o sabão, né, o sabonetinho no seu braço. Eu vou lavar os seus dedinhos, a sua mão. Com isso, a gente está
respeitando a criança, falando com ela. A criança precisa que alguém converse com ela, ela precisa desse adulto que interage, que fala, porque ela está aprendendo a linguagem. Então ela vai aprender a linguagem e vai aprender as partes do corpo ao mesmo tempo. Ela vai saber que tem uma mãozinha, ela vai saber que tem um braço, que tem a pele, ela vai saber que a água está morna, o que é uma água morna, o que é uma água fria. Ela vai saber a sensação de sair da água quentinha e sentir um friozinho do ar e ser enrolada na toalha e falar, essa aqui é a toalha, eu vou passar a toalha, vou te envolver, agora vamos enxugar a cabeça. Tudo isso que se a gente fizer, nós estamos dando condições dessa criança aprender a ter consciência corporal. Mais tarde, quando a gente vier explicar para ela que ela tem as partes íntimas, que é aquelas que ficam guardadas em roupas especiais, na calcinha, na cueca. Então, existem roupas especiais com esses nomes que guarda ali aquela parte, né? E a gente diz o nome dessas partes íntimas. Não tem problema, a gente tem que dizer o nome. Se a gente dá apelido para essas partes, né? Um bumbum, um popô, não tem problema, pipiu, mas devemos também oferecer um nome científico. Nós vamos falar o pênis, nós vamos falar da vulva, que a menina tem a vulva, o menino tem o pênis. E tem o bumbum e tem um orifíciozinho lá, então é o ânus. A gente fala isso. E tá tudo bem, porque é o nome das partes do corpo. Se a gente diz que é o olho, a gente diz que é a boca, a gente tem que dizer das partes íntimas. E é muito importante que a gente diga, porque a gente vai explicar para aquela criança que ali, como são íntimas, elas têm que ficar guardadinhas. E não é para mostrar para as pessoas, e não é para as pessoas tocarem nessas partes, a menos que seja para cuidar, para limpar, para fazer algum tratamento. Então, vou passar pomada de assadura no bumbum. Você fez cocô, vamos tirar a fralda. Ó. Dá licença que a mamãe vai tirar agora a fraldinha e tira a fralda. Olha, vou passar um paninho, vai estar gelado e vai limpando. Olha, tá ficando limpinho agora. Eu vou passar uma pomadinha aqui no bumbum, aqui no ânus. Pode falar, por quê? Isso é quebrar tabu. A gente não deveria construir tabus, ter melindres para falar de algo que é muito importante e que deve ser cuidado, protegido, porque com isso nós trabalhamos a prevenção do abuso sexual. Esse é o meu grande tema, o que eu coloco para mim como minha missão de vida hoje, é acolher mães que tenham crianças vítimas de abuso sexual, fazer um trabalho com elas e também fazer o trabalho de prevenção, porque melhor do que lidar com o sofrimento de algo que já aconteceu é você prevenir e não deixar que o sofrimento venha. Não precisamos ter crianças que passem por violência de qualquer tipo. Então, todo o foco do nosso trabalho aqui, da nossa conversa, é do cuidado, respeito, do amor que temos que ter com as crianças. A nossa educação, ela tem que passar por uma reformulação, toda uma transformação que começa com o adulto, na nossa mente, nosso coração, para que a gente possa receber essa criança com amor, como eu já falei várias vezes, e prepará-las para a vida. Porque a punição, o castigo, nada disso prepara a criança. A frustração, tem pais que acham que a criança precisa ser frustrada para aprender a lidar com as frustrações que a vida já vão dar.
A gente não faz isso. Não vamos criar situações que geram sofrimento, né? Situações que geram, né, desconforto, frustração. Não precisamos criar artificialmente qualquer tipo de situação. Deixa que as situações vão acontecer na vida da gente. E quando elas acontecerem, nós estaremos ali para acolher, para orientar, para, né, fazer o nosso trabalho de educação daquela criança. Então, não precisamos submeter a criança a qualquer tipo de violência, porque isso é uma violência. Então, quando falamos de educação sexual, nós estamos falando de algo muito maior, como eu falei, não é falar de sexo. Walter Barcelos, nesse capítulo, ele diz muitas coisas importantes, mas ele fica mais limitado à questão do sexo. Né? Então ele fala dos desejos, que nós temos que educar os nossos desejos, nossos impulsos sexuais, né? Que temos que orientar o jovem para ter uma vida sexual, vamos dizer assim, né? Moralizada, né? Que não cair na perversidade, não, perversão no sentido de distorcer, né? Distorcer, de viver uma vida voltada para os prazeres físicos, corporais, né, sexuais. E aí ele fala dessa necessidade de tratar a criança dentro do nível de conhecimento que ela tem, né? Mas ele fala noções sobre sexo, e não é noções sobre sexo apenas. Por isso que eu falei, ele fica limitado à questão do sexo. E não é, nós vamos trabalhar muito mais do que isso. Como eu falei, nós vamos falar do corpo. A criança vai aprender todas as partes do corpo dela, é que ela tem que ter cuidado e carinho consigo mesmo, com esse corpo, e que ninguém está autorizado a machucar esse corpo. Por isso que quando a gente fala de sexualidade, a gente também está falando da violência como a palmada. Nós não temos, como a Maria Montessori fala, nós não temos autoridade, nós não temos... Nós temos que pedir licença para tocar no corpo da criança. Então, por que nós batemos na criança? A palmada, que é chamada palmada educativa. Essa palmada educativa, bater na criança, é violar aquele corpo. Eu não gostaria que batessem em mim. E aí, o que acontece? Se eu sou uma menina que me batem quando eu sou criança e me falam ainda que está batendo, que é para o meu bem, estão batendo porque me amam, quando eu me relacionar com um homem, né, eu sou casada com um homem, então se eu me relaciono com um homem e vou me casar com ele, e se ele me bate, eu vou achar que ele me bate por amor. Por que tem tantos casos de violência contra a mulher, de homens que batem? Porque a educação sexual fala do papel do menino, fala-se de gênero, fala-se de como que vamos criar meninos e como vamos criar meninas. E nós estamos, esse livro aqui, A Infância Perdida, ele é muito interessante porque ele fala exatamente isso, de a mídia, a propaganda dirigida para a criança, como que ela separa os super-heróis para os meninos. Então eles têm a força, eles têm o poder, eles têm as armas, eles vão combater o mal, a violência. Eles usam do artifício da violência. E a mulher é a princesinha que usa cor de rosa, lacinho de fita, tem que estar maquiada. E mais do que isso, a capa, olha, vestindo roupas curtas, com decotes. Chegou o ponto das sandálias das meninas terem salto.
Eu já ouvi mães falarem para mim assim que elas não conseguiam encontrar sapato para criança, para menina, criança, sem salto. Agora, criança precisa correr, criança precisa brincar. Cada vez mais a gente coloca essas crianças dentro de casa com telinha na mão, celular, tablet, televisão, essas coisas, computador. Elas não correm, não jogam bola. Para jogar bola precisa de um tênis confortável, precisa de um sapato que não tenha salto. E aí vai para as festinhas, né? Festinha de aniversário, essas coisas, as crianças ficam tudo sentadinha ali, no celular, ali, não interagem, não brincam, não correm. E criança precisa de movimento para se desenvolver, inclusive intelectualmente, desenvolver emocional e intelectualmente. Precisa correr, precisa jogar bola, precisa brincar, precisa pular corda, precisa balançar no bambolê. Não é pintar unha, fazer cabelos, porque esse livro vai trazer, e nós entramos numa onda de ter salão de beleza que comemora aniversário de criança de 4 anos, 3 anos, 4 anos, em que vai fazer o cabelo, vai pintar as unhas, vai maquiar. Nós temos hoje maquiagem para criança. Por quê? Porque isso vende. E essa é a indústria do capitalismo. Então, é vender. Tudo vira mercadoria. Tudo vira mercadoria. Então, a brincadeira da criança, então você cria um brinquedo. Um brinquedo que a criança não pode brincar por muito tempo. Por quê? Porque se ela brinca muito tempo, ela não compra outro. Então, ela tem um brinquedo que ela, em uma semana, fica enjoada do brinquedo. Brinquedo que brinca sozinho não é um bom brinquedo. Brinquedo em que a criança fica 1 dia, 2 dias, 3 dias e enjoou e deixa no canto, não é um bom brinquedo. Um bom brinquedo é que a criança consegue se concentrar e desenvolver ali uma atividade, uma brincadeira, e que ela repete. Ela vai usar várias vezes. Aquilo ela consegue desenvolver a sua criatividade. E ela fica ali, ela fica concentrada. Um brinquedo que ela só assiste, o brinquedo fazendo ali, não tem interesse. Né? O interesse vai embora. Por quê? Porque é para comprar outro. E aí mais outro, e mais outro. Aí a criança fica abarrotada. Outro dia eu ouvi um pai falar que quando a filha sai de casa, né, quando eles saem de casa, a filha tem que colocar no carrinho de bebê dela os 10 bonecos de pelúcia que ela tem. E Montessori também fala muito disso. É para ter pouco. A quantidade é pequena de brinquedos. E aqueles brinquedos que, de fato, a criança brinca. Então, vai encher o carrinho com os 10 bonecos, vai dar um trabalhão danado pro pai. Ele se queixou disso, o tempo que leva para fazer, o tempo que aí leva o carrinho, aí tem os brinquedos. Aí, né, a criança não brinca, ela só leva. Para levar e para interagir, no máximo 2 bonequinhos ali não seriam suficientes? Só uma reflexão, tá? Não, já disse que aqui a gente vai refletir. A gente não está dando regra, só que aqui nós temos uma defesa pela criança, nós temos uma defesa pela educação da criança de forma respeitosa e amorosa. Isso aqui nós temos. Isso é a minha missão, é uma defesa por essa educação baseada nos ensinamentos de Jesus, no que está no Evangelho. Então, quando Walter Marcelo fala das leis morais, ele fala que a gente não deve se limitar às informações das ciências médicas e psicológicas. Então, quando eu estou aqui falando, eu trago ciências médicas e ciências psicológicas para a gente dialogar junto com o espiritismo. O que nós temos? O trabalho educativo ele tem que ser também de ordem moral. Então, não quer dizer, o tempo todo nós estamos com a perspectiva do quê?
somos seres espirituais. Então, nós temos que trabalhar a questão moral. Agora, ele faz uma crítica à educação sexual nas escolas, porque ela não está completa, né? Está faltando ali o evangelho. Eu vou discordar dele, porque não é uma questão de religião. Aqui nós estamos tratando à luz da doutrina dos espíritos, mas quando a gente vai fazer todo esse trabalho de informação, levando as ciências, levando o conhecimento que a gente tem, né, da psicologia, da medicina e de outros tanto, da área da educação, nós vamos agregar o aspecto moral. E o aspecto moral, ele está no Evangelho. Então, não é falar do Evangelho, mas é trazer as lições do Evangelho. Nós podemos fazer isso nas escolas e em todos os espaços. Eu faço isso nos meus atendimentos psicológicos. Eu falo dessas questões. Esse livro aqui, eu trabalhei recentemente com uma mãe para ela fazer a educação sexual com o filho dela. É importante que os pais estejam preparados para que eles façam essa educação sexual com seus filhos. A escola ela pode ajudar, mas em todos esses espaços em que a gente vai fazer educação sexual, a moral do Cristo está presente. Não é religião, é a moral cristã. A moral que nós vamos falar o quê? Do respeito ao corpo meu e do outro, o respeito ao espaço em que a gente vive, o cuidado com o corpo, o respeito com o quê? Quando a gente respeita o outro que não nos autoriza a tocar o seu corpo. Então o outro diz, não me toque, eu não quero ser abraçado, beijado, apertado na bochecha, passar na cabeça. A gente invade a criança, né, querendo abraçar, beijar. Se a criança não quer isso, não podemos forçar. Eu disse para essa mãe que uma coisa que a gente tem que ensinar aos nossos filhos é o cumprimentar, é pedir licença, é agradecer, pedir desculpas e dizer como vai, bom dia. Se a pessoa fala, oi, tudo bem com você? Responder com educação, porque isso faz parte da socialização, isso faz parte de nós estarmos em sociedade, né, e de termos esse contato cordial, gentil, respeitoso. Agora, o adulto vir e esfregar a cabeça da criança, apertar a bochecha, vem cá, dar um abraço na titia. Não devemos fazer isso, a menos que a criança queira. A criança abre os braços para dar um abraço, a criança peça colo, aí nós vamos fazer isso. Então, todo um cuidado que está por trás disso. Quando eu fui trabalhar com essa mãe, para que eu orientei a mãe, para que essa mãe, orientada, então sabendo de como fazer uma orientação sexual com seu filho, que ela pudesse fazer. Esse livro aqui, ele é adotado, ele é premiado, muito utilizado para prevenção primária do abuso sexual. E ele foi utilizado num projeto, então, projeto de prevenção do abuso sexual no município de São Paulo, nas escolas municipais. E aqui tem, inclusive, aqui, ó, as imagens desse livro. Então, aqui nós temos como que foi trabalhado. Aqui, ó, a capa aqui do livro. Esse livro ele foi usado, ele é um excelente recurso para trabalhar a educação sexual. Então, já estamos aqui com bastante tempo nessa conversa, a gente vai retomar, porque, como eu falei, é um tema muito importante e que me é caro, ele é assim do meu coração, em que eu estou desenvolvendo muitos trabalhos, muitos estudos em cima desse grande tema, para que a gente possa cuidar das nossas crianças e elas aprendam
com naturalidade aquilo que é natural. Nós não precisamos inventar histórias, né? Nós podemos dizer para a criança o que é verdade de uma forma simples e natural. Mas para isso, os pais têm que estar, né, os adultos, os educadores têm que estar preparados para fazer isso. Né? Porque se nós estivermos imbuídos de preconceitos, nós não vamos conseguir educar e até prevenir essas crianças de sofrerem violências, violações em seus corpos. Então, fiquem com Deus, uma ótima semana. Nós retomaremos esse assunto que é importante. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e participe, faça os seus comentários, que a gente aprecia muito e pode trocar, né, uma conversa assim, né? Não ficar só no vídeo, mas poder conversar um pouquinho mais. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana.